dentre vós mesmos se levantarão. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 30. Essa foi a origem de onde viriam os lobos cruéis. Quando o apóstolo Paulo traz essa revelação à liderança da igreja em Éfeso, mostrando agora a origem de onde iriam sair esses lobos cruéis. Não viriam de longe, de fora, e sim iria se levantar no meio da liderança da igreja, após a sua saída, dizia o apóstolo Paulo. Quando a gente desenvolve esse tema, a origem desses lobos, a gente percebe que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta universal, capítulo 2, versículo 1, também tem essa visão, quando ele diz: dentre vós mesmo haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias para a perdição do rebanho, no caso. Então a gente percebe o grande sinal de alerta do apóstolo Paulo para os líderes da igreja, que seria uma grande preocupação. E vemos nisso também a vulnerabilidade do rebanho para identificar esses lobos, porque até então sairia do meio da liderança. A gente vê também João, na sua carta, a sua primeira carta, ele mencionando que esses lobos, eles iriam sair do meio da igreja, do meio da liderança. E João ele vai mais além, dizendo que esses líderes, eles seriam influenciados pelo espírito do anticristo. Aí a gente entende quando o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas, no caso a primeira e a segunda, para o seu filho na fé, Timóteo, trazendo esse cuidado que haveria, ou que iria chegar à igreja em Éfeso, quando ele diz que, expressamente ele dizia que nos últimos dias muitos iriam dar ouvido a espíritos enganadores. E ele, na segunda carta, ele diz para Timóteo que haveria naquele tempo um grupo que já não iriam suportar a sã doutrina, iria criar comichões nos ouvidos, por isso eles iam se reunir para buscar doutores que viessem satisfazer seu próprio prazer, seu próprio desejo. Então a gente vê o alerta, o cuidado desses lobos cruéis, que seria devastador para o rebanho do Senhor Jesus, porque esses lobos, eles iriam sair do seio da igreja, do meio da liderança. Então a gente vê a grande preocupação que existe em nossos dias de hoje, porque eles podem estar por aí pelas igrejas. Então que nós venhamos ter cuidado com esses lobos cruéis, porque eles fazem estrago devastadores no meio de um rebanho. Um forte abraço, Deus abençoe.